que algumas pessoas passam a vida inteira orando, jejuando, clamando, e ainda assim continuam presas na mesma escassez, no mesmo medo, na mesma angústia? Enquanto outras, com uma única declaração bíblica, veem portas se abrirem, doenças recuarem, dívidas se dissolverem e milagres acontecerem. Como se o céu respondesse imediatamente. Florence Scovel, Shin descobriu o motivo, e isso está escondido numa revelação bíblica tão poderosa que Jesus ensinou, mas quase ninguém realmente entendeu. Nos próximos 19 minutos, você vai descobrir o pensamento bíblico que cria a realidade, o mesmo princípio divino que Florence usou por 30 anos e que tem o poder de abrir caminhos, acelerar respostas e transformar completamente sua fé, mesmo que você já tenha orado por anos sem ver mudança nenhuma. Nova York, inverno de 1921. A cidade inteira tremia com a crise econômica. Empresários desesperados lotavam igrejas em busca de soluções. Pessoas correndo, chorando, suplicando por milagres. E no meio daquela confusão espiritual, uma mulher caminhava com passos serenos pela Quinta Avenida. Casaco simples, Bíblia na mão, cabeça erguida como quem conhece algo que o mundo esqueceu. Florence não temia a crise. Ela não mendigava bênçãos, não repetia rezas vazias. Ela conhecia um segredo espiritual escondido em provérbios, salmos e nas palavras de Jesus. Um princípio divino que não depende de esforço humano, e sim do Verbo Criador, a palavra declarada com fé absoluta. Naquela manhã, Florence tinha feito algo que poucas pessoas fazem. Ela não pediu nada a Deus. Ela declarou. Ela citou a Escritura como quem apresenta um contrato ao trono. E enquanto caminhava, ela sabia. O céu já estava respondendo. E talvez você esteja vivendo exatamente o oposto. Talvez ore há meses ou anos. Talvez tenha passado vigílias, jejuns, promessas, campanhas, e ainda assim a resposta não veio. A angústia continua. A porta continua fechada. O milagre não aconteceu. Não porque Deus não te ama, mas porque ninguém nunca te ensinou a diferença entre pedir e decretar, entre clamar em desespero e declarar em fé, entre falar como mendigo e falar como filho. Jesus disse em Marcos 11:23, terá tudo o que disser, não o que pedir, o que disse. Florence percebeu isso, e seu ministério inteiro foi uma missão de ensinar cristãos a ativar o que já está escrito. A boa notícia? Você não precisa ser pastor, teólogo ou santo. Não precisa acordar às 4 horas da manhã. Não precisa repetir 1000 vezes. Apenas precisa aprender um único pensamento bíblico, um único princípio divino que cria realidade. E quando você domina isso, a bênção começa a fluir. Mas antes de revelar esse segredo, você precisa entender como Florence o descobriu e por que ele funciona para qualquer pessoa que crê. Antes de revelar o pensamento bíblico que cria realidade, você precisa entender como Florence descobriu esse segredo e por que ele mudou sua vida e a de milhares de pessoas para sempre. Não como biografia, mas como encontro divino. Era 1910. Florence tinha 39 anos, divorciada, algo quase proibido para uma mulher cristã da época, sem dinheiro, sem alunos, sem encomendas para suas pinturas, sozinha num pequeno ateliê frio em Nova York. Chão de madeira rangendo, luz fraca entrando pela janela, e uma angústia tão profunda que ela mal conseguia respirar. Ela se ajoelhou diante de uma tela em branco e chorou. Não aquele choro barulhento, mas lágrimas silenciosas, quentes, aquelas que queimam o peito. Florence não estava perdendo a fé em Deus. Ela só queria entender por que Deus não a ouvia. E então, ela fez uma oração que não estava em nenhum livro. Senhor, se existe um caminho, mostra, eu sigo. Foi quando ela sentiu, literalmente sentiu, um impulso interior, como se alguém a tocasse no ombro. E ela abriu a Bíblia no acaso, caiu em Provérbios. E seus olhos pararam numa frase que atravessou sua alma como uma flecha. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é.
Provérbios 23:7. Florence ficou paralisada. Ela leu de novo, e de novo, e de novo, até perceber que o versículo não dizia: assim como o homem ora, assim como o homem pede, assim como o homem deseja. Não, dizia: assim como pensa no coração, assim é. Foi como se o Espírito Santo sussurrasse: não é o que você pede, é o que você acredita quando pede. Naquela noite, ela fez algo diferente de tudo que já tinha feito. Ela levantou, caminhou até o espelho, colocou a mão no coração e declarou. Não suplicou. Declarou: eu sou filha do Deus Altíssimo, e meu caminho está sob luz divina. Não pediu, não mendigou, não implorou. Ela disse, como Jesus ensinou em Marcos 11:23, terá tudo o que disser. Foi a primeira vez que Florence orou como filha, não como vítima. 48 horas depois, alguém bateu à porta. Era um colecionador que ela nunca tinha visto. Ele queria comprar 3 quadros, pagou à vista e pediu mais 2. Em 2 semanas, sua agenda estava cheia. Em 1 mês, tinha mais dinheiro do que nos últimos 2 anos. Florence caiu de joelhos, mas dessa vez não foi em desespero. Foi em gratidão. Ela entendeu. Deus sempre quis abençoá-la. Ela é que pedia como mendiga, em vez de declarar como filha. E naquele dia, ela fez um voto diante do Senhor. Vou ensinar cristãos a usar a palavra como Deus sempre quis, como decreto, não como súplica. Florence percebeu que Deus criou o universo falando, Gênesis 1:3. E disse Deus, e ouve. Não era oração, era ordem espiritual. Jesus fez o mesmo. Mar, acalma-te. Lázaro, vem para fora. Seja limpo. Não pediu. Declarou. E o mundo físico se curvou. Então, Florence entendeu. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus cria pela palavra, nós também criamos pela palavra. Esse é o pensamento. Esse é o segredo. Esse é o princípio esquecido. E foi isso que mudou tudo. Florence começou a notar que muitas das crenças cristãs comuns eram simplesmente falsas. Mito 1. Deus me quer pobre para me manter humilde. Verdade bíblica. Deus deseja que prosperes em todas as coisas. 3 João 1:2. Mito 2. Preciso sofrer para merecer a bênção. Verdade bíblica. Jesus já sofreu por você. Gálatas 3:13. Mito 3. Declarar prosperidade é ganância. Verdade bíblica. Abundância é propósito para abençoar outros. 2 Coríntios 9:8. Florence não inventou nada. Ela só tirou o pó das escrituras. Antes de continuarmos, antes de revelar o pensamento bíblico exato que cria a realidade, preciso que você faça algo que Florence pedia aos alunos dela. Um ato público de fé. Antes de seguir para a próxima revelação, faça agora o ato espiritual que Florence considerava essencial. Declarar publicamente. Romanos 10:10 diz que a fé se confirma com a boca. E Florence ensinava que a palavra escrita sela a bênção no mundo espiritual. Então, vá aos comentários agora mesmo, e escreva: meu caminho está sob luz divina. Escreva com intenção, respire, sinta. Assine isso com sua fé. Eu espero por você. Pronto? Florence dizia. Quando você muda o pensamento no coração, a realidade se curva. E estas histórias mostram exatamente isso. Elas não são histórias fantasiosas. São espelhos, retratos do que acontece quando alguém entende e aplica o pensamento bíblico que cria a realidade. Prepare seu coração, porque você vai se ver em uma delas. História 1. O homem que pedia a vida inteira e perdeu tudo. Samuel era cristão desde criança. Nunca faltou a um culto. Nunca deixou de orar antes de dormir. Sempre dizia: se Deus quiser, Ele faz. Mas vivia repetindo no coração uma frase que o destruía: eu não sou bom o bastante. E não importa quantas vezes ele orava por oportunidades, ele as perdia. Não importa quantas portas se abriam, ele não tinha coragem de entrar. Não importa o quanto ele jejuava,
ele continuava se sentindo pequeno. Até que um dia, o pastor da igreja citou Provérbios 23:7. Samuel ouviu, mas não entendeu. Só que naquela mesma semana, no YouTube, caiu para ele um trecho de Florence Scovel Shinn dizendo: "Você manifesta o que acredita no coração, não o que suplica com a boca." Essas palavras o acertaram como um raio. Samuel percebeu, ele pedia como servo, mas se via como rejeitado. Começou a fazer um exercício simples. Toda manhã, colocava a mão no coração e dizia: "Eu sou filho, eu sou suficiente, eu sou preparado para o que Deus tem." Em 11 dias, algo inesperado aconteceu. A empresa onde ele trabalhava o chamou para preencher uma vaga de supervisor. Ele não mudou porque a vida ficou mais fácil. A vida ficou mais fácil porque ele mudou o pensamento no coração. História 2. A mãe que orava pelos filhos, mas não via resultado. Helena, 54 anos, intercessora, mulher de fé enorme. Ela orava pelos filhos todos os dias, mas via cada um deles se afastando mais. E no coração, ela carregava a frase silenciosa: "Fui uma mãe ruim." Ela nunca dizia em voz alta, mas essa crença governava suas emoções. E o versículo não falha: "Assim como pensa em seu coração, assim é." Quanto mais ela acreditava que falhou, mais a vida confirmava isso. Certa noite, enquanto ouvia um estudo bíblico antigo de Florence, ela ouviu: "O coração culposo cria realidade caótica." Ela congelou, colocou as mãos no rosto e chorou. Pela primeira vez, percebeu que não era Deus que estava demorando. Era ela que estava pedindo a Deus, com a identidade errada. Naquela noite, ela fez um decreto: "Eu sou uma mãe restaurada, e Deus chama meus filhos de volta." Em 3 semanas, o filho mais distante, aquele com quem ela não falava há anos, enviou uma mensagem: "Oi, mãe, senti saudade." Helena desabou em lágrimas e entendeu: o pensamento no coração muda destinos. História 3. A mulher que não conseguia prosperar até mudar uma frase internamente. Carolina era talentosa, esforçada, empreendedora. Trabalhava duplamente, estudava, tentava se organizar, mas sempre terminava o mês no vermelho. E, no fundo, ela repetia uma sentença herdada da infância: "Dinheiro não é para mim." Ela não dizia isso conscientemente, mas estava gravado no coração como um decreto sombrio. Até que um dia viu uma frase de Florence que a parou: "A mente aceita pobreza ou abundância pelo pensamento que você honra em silêncio." Foi como uma revelação. Carolina percebeu que vivia tentando ter mais dinheiro com o pensamento de quem nasceu para perder. Ela decidiu aplicar o método de Florence por 21 dias. Todos os dias declarava: "Eu atraio aquilo que penso no coração, e meu coração crê em abundância divina." No 17º dia, sua loja online viralizou. Uma influenciadora comprou e marcou o produto. Em uma semana, ela vendeu mais do que nos 6 meses anteriores. Carolina entendeu: ela não prosperou porque tentou. Ela prosperou porque creu no que declara. Nenhuma dessas pessoas venceu porque oraram mais, trabalharam mais, fizeram rituais mais complexos, jejuaram por 40 dias. Todas venceram porque fizeram algo simples e bíblico. Mudaram o pensamento do coração, mudaram a forma como se viam, mudaram o que acreditavam quando oravam, e Deus confirmou a mudança. Florence dizia: "Quando o coração muda, o mundo precisa obedecer." E Provérbios já dizia isso 1000 anos antes. Respire profundamente, porque o que você vai ouvir agora não é uma frase, é um código espiritual enterrado nas Escrituras e ativado por Florence durante 30 anos. Não é psicologia, não é autoajuda, é Bíblia pura. E funciona. Jesus não apenas realizou milagres, ele explicou como fez cada um. E a explicação está em Marcos 11, 23, 24. Quem disser a este monte e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será.
Aqui está o segredo inteiro. Jesus não disse quem orar ao monte. Jesus não disse quem suplicar ao monte. Jesus não disse quem pedir para Deus tirar o monte. Jesus disse quem disser ao monte, ou seja, a palavra falada cria movimento espiritual. Mas há um detalhe que quase ninguém nota, e que Florence percebeu. Jesus acrescenta, e não duvidar em seu coração. Não na cabeça, não nos lábios. No coração, exatamente como Provérbios 23:7 afirma. Jesus e Salomão estão dizendo a mesma coisa. Você cria com o que pensa no coração, com o que declara com a boca. Esse é o pensamento que cria a realidade. Florence descobriu que todas as manifestações, cura, prosperidade, portas abertas, relacionamentos restaurados, aconteciam quando um único pensamento se alinhava à palavra de Deus. E ela condensou tudo em uma frase simples, poderosa e bíblica. O que eu creio no coração, eu crio na vida. Simples, direto. Científico, espiritual, bíblico. Ela ensinava: a vida não responde ao que você deseja, responde ao que você acredita ser verdade. Esse é o pensamento que cria a realidade, e ele está confirmado por Provérbios 23:7. Assim é. Marcos 11:23. Será feito. Romanos 12:22. Transformai-vos. Hebreus 11:1. Certeza. João 1:14. O Verbo se fez carne. A palavra vira realidade. Florence dizia que manifestar é simples e sagrado. Não exige força. Não exige repetição obsessiva. Não exige técnicas mirabolantes. Exige convicção, mas declaração. Aqui está o método exato. Passo 1. Coloque a mão no coração. O coração não é apenas órgão. Na Bíblia, é o centro espiritual. Quando você toca o coração, toca o lugar onde Provérbios 23:7 atua. Passo 2. Respire fundo 3 vezes. Isso silencia o ruído mental e te leva ao estado onde a fé é sentida e não apenas pensada. Florence dizia: a alma ouve no silêncio. Passo 3. Declare apenas uma vez. Não repita 1000 vezes. Isso mostra dúvida. Declare assim: o que eu creio no coração, eu crio na vida, e meu coração concorda com Deus. Essa segunda frase, e meu coração concorda com Deus, é a parte mais poderosa. Porque quando seu pensamento concorda com o céu, o mundo físico precisa obedecer. Passo 4. AJA como alguém que já recebeu. Esse é o ponto onde 99% erram. A manifestação não vem quando você pede. Ela vem quando você age como alguém que já tem. Por quê? Porque Jesus disse: crê que já recebeste, não que vai receber. Marcos 11:24. Florence repetia isso até cansar. Você manifesta quando vive como se já fosse real. O aviso espiritual mais importante. Florence sempre alertava seus alunos: não declare nada contrário ao que você quer viver, porque Provérbios 23:7 não filtra bem e mal. Ele simplesmente executa o que está no coração. Por isso ela dizia: pare de declarar medo, pare de declarar pobreza, pare de declarar eu não consigo, pare de declarar derrota e comece a declarar: sou favorecido, sou guiado, sou provido, sou filho. Quando você pensa como filho, fala como filho e age como filho, o reino responde como pai. Ponho aqui o mesmo exercício que Florence fazia em suas aulas em Nova York. Sim, neste exato momento, faça assim. 1. Coloque a mão no coração. 2. Inspire devagar. 3. E repita comigo: eu crio com o que creio, e eu creio no que Deus diz sobre mim. Deixe isso vibrar dentro de você. Deixe isso subir como luz. Deixe isso se tornar identidade, porque é esse pensamento, e só esse, que cria realidade. Florence dizia que a Bíblia é mais científica do que os cientistas estão preparados para aceitar. E Provérbios 23:7 é a prova disso. Assim como o homem pensa em seu coração,
assim ele é. Essa pequena frase contém 3 pilares que a ciência moderna só descobriu milênios depois. Hoje você vai entender por que este versículo é tão poderoso e por que Florence construiu 30 anos de ensinamentos sobre esse único princípio. Na Bíblia, coração não é sentimento, não é emoção, não é romantismo. No hebraico, leb significa identidade interna, convicção profunda, centro espiritual, o lugar onde Deus fala, o núcleo que governa toda a vida. Ou seja, quando a Bíblia diz assim ele é, significa literalmente que o coração molda a realidade ao redor da pessoa. Salomão sabia disso. Jesus confirma isso, e Florence baseou todo o seu trabalho nessa revelação. É por isso que você pode desejar prosperidade, e continuar pobre pode orar por cura, e continuar doente pode pedir por portas abertas, e continuar travado, porque o coração continua emitindo a frase contrária. Florence chamava isso de o conflito entre a boca que pede e o coração que contradiz. A boca ora por milagre, o coração pensa, não vai dar, e Provérbios diz, assim ele é. O poder vai para o coração, não para o pedido. Décadas após Florence morrer, a neurociência comprovou o que a Bíblia dizia. O cérebro não reage ao que você deseja. O cérebro reage ao que você acredita ser verdade. Pesquisas da Dr. Caroline Leaf e Dr. Bruce Lipton mostram que pensamentos repetidos criam caminhos neurais. Esses caminhos formam padrões emocionais. Padrões emocionais definem comportamentos automáticos. E comportamentos criam resultados físicos. Ou seja, o que você pensa no coração vira literalmente a sua vida. Isso é Provérbios 23:7, explicado com tecnologia moderna. Mas, o cérebro libera química diferente quando você fala com fé, declara com convicção, age como se já tivesse, visualiza, como real concorda com a palavra. É por isso que Jesus disse, creia que já recebeu. Marcos 11:24. O corpo responde como se fosse real e abre caminho para que o milagre aconteça. O experimento da dupla fenda provou algo que parece tirado da Bíblia. A intenção do observador muda o comportamento da matéria. Isso não é misticismo. É física quântica básica. Florence explicava isso assim. O pensamento firme no coração reorganiza o mundo externo. A ciência chama de colapso da função de onda. A Bíblia chama de fé. E Salomão, 3.000 anos antes, já tinha explicado. Assim como pensa, assim é. A fé não é magia, é uma lei. Em Gênesis, Deus cria o mundo, falando. E disse Deus, e houve. Florence dizia, a palavra é a ferramenta do Filho de Deus. E Jesus reforça, terá tudo o que disser. Mac 11:23. Decretará algo e será estabelecido. Jó 22:28. A vida e a morte estão na língua. Pete 18:21. A Bíblia inteira confirma, a realidade responde à palavra. Então, quando Florence ensinou, o que eu creio no coração, eu crio na vida, ela não inventou nada. Ela apenas traduziu o que a Bíblia sempre disse. Coração cria identidade, palavra cria caminhos, ação cria matéria, concordância cria milagre. Não é sobre pensar positivo, é sobre pensar bíblico. Florence deixava isso claro. Não adianta repetir frases vazias. Não adianta declarar o que você não consegue sentir. Não adianta pedir, pedir, pedir. O poder não está no pensamento positivo. O poder está em pensar o que Deus pensa, declarar o que Deus declara, agir como quem Ele disse que você é. O milagre acontece quando sua mente e seu coração concordam com o céu. E essa é a essência da manifestação bíblica. Há momentos em que uma palavra não é apenas informação. Ela é um toque no espírito. Provérbios 23:7 não foi escrito para ser estudado apenas com a mente. Ele foi escrito para invadir o coração. E talvez, enquanto você escuta este vídeo agora, uma parte sua esteja pensando: eu sei que isso é verdade,
Mas por que eu não consigo viver isso ainda? Se essa pergunta surgiu dentro de você, saiba, isso não é dúvida. Isso é convite. Convite para um nível mais profundo de entendimento, de cura e de fé. Este não é um vídeo comum. Não é coincidência você estar aqui agora. A Bíblia tem um padrão silencioso. Alguns versículos nos escolhem exatamente quando precisamos deles. E Provérbios 23:7 é esse tipo de versículo. Ele aparece quando estamos cansados de tentar mudar por fora, quando oramos, mas não vemos mudança, quando o coração está dividido entre fé e medo, quando sabemos que Deus pode, mas não sabemos se Ele fará por nós, quando carregamos crenças antigas que nos sabotam, quando estamos prestes a dar um salto espiritual. Se você sente isso, então essa palavra veio ao seu encontro. Florence dizia que existem dois você. O você que fala com os outros e o você que pensa em silêncio é o segundo que cria sua vida. Então agora, respire fundo por um instante. Sinta o ar entrando e pergunte a si mesmo, com honestidade, o que eu realmente acredito sobre mim no silêncio. Talvez você se veja como alguém que sempre luta, alguém que nunca termina nada, alguém que não merece prosperar, alguém marcado por rejeição, alguém que precisa se esforçar mais do que os outros, alguém que nasceu para dar errado, alguém que Deus escuta, mas não prioritariamente. Se alguma dessas frases parece verdade, entenda, ela não é sua voz. Ela é um parasita emocional instalado anos atrás. E Provérbios 23:7 veio para arrancá-lo pela raiz. Florence dizia: a manifestação começa quando a mentira interna perde força. E a mentira só perde força quando você a expõe à luz. Não é sobre pensar bonito. Não é sobre repetir frases vazias. É sobre encarar o que você acreditou sem perceber. E então, substituí-lo pela verdade divina. Assim como você pensa em seu coração, assim você será. O mundo ao seu redor muda quando o mundo dentro de você muda. Agora, feche os olhos por 3 segundos. Pode fechar. Eu espero. Imagine que Deus está diante de você não como juiz, não como mestre distante, mas como pai. E Ele diz: filho, eu nunca vi você como pequeno. Foi você quem acreditou nisso. Mas hoje, eu quebro essa crença dentro do seu coração. A sensação que vier agora, seja calor, leveza, lágrimas, arrepio, não ignore. É o Espírito Santo confirmando que este versículo não é doutrina, é cura. Florence ensinava que existem frases que funcionam como chaves espirituais. E para este versículo, a chave é: eu escolho pensar de mim o que Deus pensa de mim. Diga isso mentalmente agora. Sinta as palavras descendo do pensamento para o coração. Porque quando o coração muda, a vida muda. Curto, simples, poderoso. Agora escreva nos comentários como selo espiritual: eu penso como Deus me vê. Quem escreve, ativa. Quem ativa, transforma. Quem transforma, testemunha. O decreto já foi registrado no céu. Você não é mais quem apertou play. O que Deus liberou hoje, ninguém pode interromper. Agora viva como filho, declare como filho e receba como filho. Em nome de Jesus, está selado. Shalom. Até o próximo Portal Divino.